Olá, caros alunos, caras alunas, iniciando a nossa quarta aula, unidade 2, chamo novamente a atenção. Todo o conteúdo desta aula está totalmente detalhado na nossa apostila que você pode entrar lá na sua área de aluno, pode baixar e você vai ter mais informações, mais detalhamento sobre todo o conteúdo da disciplina de economia, ok? Retornando aqui ao nosso material, nesta aula nós vamos falar sobre os setores básicos da economia e os sistemas econômicos. Então, dentro ainda dos conceitos de economia, entendendo os princípios da economia, nós temos os chamados setores básicos da economia. E quais são os setores básicos da economia? Eles são conhecidos como o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor onde são concentradas as atividades que são atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas, sejam minerais ou vegetais. Como exemplo, nós temos as lavouras, a produção animal e a extração vegetal. O setor secundário é o setor de transformação, é o setor das atividades industriais, onde as matérias-primas são transformadas em produtos acabados e já direcionando para o consumidor, para o consumo do consumidor final. O setor terciário é o setor que se diferencia dos demais porque é considerado como um setor de prestação de serviço. Nos demais setores, nós temos produtos que são tangíveis, né? Tangível é tudo aquilo que você pode pegar, ok? No setor terciário, nós temos a oferta de um serviço. O serviço é intangível, o serviço eu apenas sinto e o serviço faz parte da vida de um consumidor, trazendo um resultado, né? Então, quando você compra, por exemplo, um ar-condicionado, o ar-condicionado é um produto. A instalação do ar-condicionado é um serviço. O aparelho, você vê, você pega, você sente o aparelho. A instalação não, mas você consegue avaliar a qualidade da instalação pela forma como ela foi realizada, né? Então, nós temos aqui, de acordo com os setores básicos da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Por que nós precisamos fazer essa divisão de setor primário, secundário e terciário? Porque em uma economia são produzidos bens e serviços. E por que esses bens e serviços são produzidos? Obviamente, para atender às aspirações dos seus consumidores, das famílias, das empresas que necessitam de bens e serviços. Mas qual é o conceito de bem e qual é o conceito de serviço, né? Então, os bens e serviços, de acordo com Nogami e Passos, são tudo aquilo capaz de atender uma necessidade humana. Então, os bens podem ser aqueles para o uso pessoal, como, por exemplo, roupas, calçados, veículos, né? Isso na forma de produtos tangíveis, ou pode ser também na forma de produtos, na forma de serviços, né? Na forma de intangível, que aí nós podemos classificar de acordo com a sua variação, ok? Os bens, eles são classificados com relação à sua raridade entre os bens livres e os bens econômicos. Os bens que são considerados como livres são aqueles que existem em quantidade ilimitada e eles podem ser conseguidos sem nenhum esforço humano, não é? É aqueles em que você não precisa pagar para obter e ele existe em uma quantidade considerada como ilimitada. O nosso exemplo aqui, ele traz luz solar, o ar e o mar. Então, a luz solar, você tem ela em uma quantidade ilimitada e hoje você ainda não precisa pagar
para utilizar a luz solar. Com relação ainda à sua raridade, os bens também podem ser caracterizados como bens econômicos. Esses, diferentemente dos bens livres, já possuem uma característica pela qual você precisa desembolsar um esforço para conseguir adquiri-los. Então nós temos aqui, são aqueles bens considerados como escassos, têm valor de mercado, daí vem o esforço que deverá ser desembolsado, tá? E precisam desse esforço para ser adquirido. Então vamos lá, um carro. Qual é o tipo de esforço que nós precisamos fazer para adquirir um carro? Nós precisamos fazer o esforço financeiro, ou seja, eu preciso tirar o dinheirinho aqui do meu bolso, eu preciso ir lá na concessionária, eu preciso pagar por esse carro para então poder utilizá-lo. E por que é considerado como um bem escasso? Porque nós temos uma infinidade de carros sendo produzidos a todo momento. Dada a relação de matéria-prima, nós temos um teto. A partir do momento que chegamos nesse teto, os carros não serão produzidos ou eles não poderão mais ser produzidos. É por isso que eles são considerados como escassos, em contrapartida que a luz solar nós temos a todo momento, considerando de fato os períodos do dia, mas nós temos a luz solar todos os dias durante toda a eternidade, ok? Com relação à natureza, os bens são classificados como materiais ou imateriais. E aqui eu recordo o que foi dito anteriormente, que os bens materiais são os bens tangíveis, são aqueles que eu posso pegar, aqueles que eu posso manusear. Os bens imateriais ou serviços são intangíveis. Exemplos de bens tangíveis, retorno novamente, suas roupas, seus calçados, seu carro, Exemplo de bens imateriais ou serviços, uma consulta médica. Essa aula é um exemplo de bem intangível, você não consegue pegar essa aula, você consegue quantificar essa aula, o resultado dela para você, mas não consegue pegar, ok? Então, com relação à natureza, são materiais ou imateriais. Existem outros bens que eu tomei a liberdade de colocar nesse slide, mas eu vou pedir que você acesse o material. Lá na nossa apostila existe um detalhamento maior sobre os outros bens que são bens de consumo, bens de capital, bens finais, bens intermediários, bens privados e bens públicos, ok? Fatores de produção. Para que os bens e serviços possam ser produzidos, precisamos, obviamente, dos fatores de produção. E se considerar que esse seu tênis, esse seu sapato, essa sua calça, essa sua casa, elas precisaram passar por um processo de transformação, o que nós poderemos citar como bens de produção? A mão de obra empregada na confecção de uma roupa, o próprio material da roupa, o tecido, o algodão utilizado para a fabricação da roupa, é um fator que, se não fosse por ele, provavelmente essa roupa não existiria. Então, para que bens e serviços possam ser produzidos, dependemos dos fatores de produção. Esses fatores de produção é uma pequena parcela que a natureza ela dá em contrapartida daquilo que pode ser produzido para a utilização do homem, ok? São classificados em recursos naturais ou da terra, trabalho, capital, tecnologia e empresariedade. Ou seja, aqueles recursos que são oriundos da terra. O algodão para que a sua roupa pudesse ser produzida. O trabalho, a mão de obra para que aquele algodão pudesse ser transformado. O capital empregado em maquinários, em recursos para que houvesse a transformação. A tecnologia empregada para que aquilo pudesse ser feito da melhor forma possível. E a empresariedade, que é o instinto empreendedor para que as empresas pudessem ser constituídas e, a partir desse momento, para que pudéssemos ter as devidas
transformações, ok? Sem empresariedade, sem empreendedorismo, nós não teríamos hoje boa parte dos produtos, com certeza, ou muito próximo do que nós temos, ok? Curva de transformação e o custo de oportunidade é o que é considerado pelas empresas quando da produção de um determinado bem ou da oferta de um serviço. A curva de transformação é o ponto máximo, é até onde nós conseguimos produzir, qual é o limite da nossa produção. Imagine uma fábrica. Qual é o limite de produção que aquela fábrica pode atingir? A partir daquele ponto, ela não consegue, mesmo querendo, mesmo tendo consumidores, mercado para isso, ela não consegue ir além. Ela está na sua capacidade, no seu limite. E o custo de oportunidade é avaliar o que naquele momento é melhor produzir com aquilo que nós temos de recurso, ok? A partir disso, nós chegamos no nosso ponto final, que são os sistemas econômicos. Então, se nós temos produção de bens, oferta de serviço, os fatores para que esses produtos possam ser produzidos, os serviços ofertados e a avaliação do quanto nós podemos produzir e quando podemos produzir o que é mais interessante, resta pensar então, nós temos um sistema perfeito. Obviamente que no papel seria, não é? Mas nós devemos considerar que cada economia atua de forma diferenciada e existem sistemas e essas economias fazem parte desses sistemas. Eu estou trazendo para vocês nesse material aqui dois tipos de sistemas, tá? O sistema socialista e o sistema capitalista. Por que eu estou trazendo o sistema socialista e por que eu estou trazendo o sistema capitalista? Porque existe muita discussão em torno do que é certo e em torno do que é errado. O sistema socialista, acompanha no material, a base do socialismo é a propriedade coletiva ou estatal dos recursos produtivos. O Estado toma todas as decisões, as indústrias são propriedades da sociedade como um todo, o controle da propriedade é mantido pelo Estado para, supostamente, o benefício da sociedade. E no sistema capitalista, embora provocando necessariamente uma situação de desigualdade socioeconômica, ele é insuperável em matéria de produção de bens. O que isso significa? Que no sistema socialista, a propriedade das empresas é do coletivo, né? Então, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que as empresas fazem é dividido. E no sistema capitalista, nós temos o que? A figura de um empresário, a figura de pessoas que trabalham para este empresário, ok? E em contrapartida disso, esse empresário acaba ganhando, na teoria, mais do que aqueles que trabalham para ele, em troca de salário, e esse salário será convertido em consumo. Consumos, necessidades primárias, né? E também desejos que poderão ser adquiridos por esses trabalhadores. A questão que fica é, e eu gostaria de deixar isso para a sua reflexão, você acha que tanto o sistema capitalista quanto o sistema socialista, tão somente um desses sistemas, ele é o correto, é o dono da razão? Imagine, coloque-se na figura de um empresário, em que na sua empresa tudo será dividido de forma igual. O que te motivaria a ser empresário? A assumir os problemas, as dificuldades que envolve o mundo empresarial, não é? Pense por esse lado. Agora vamos pensar pelo lado do capitalismo, não é? Você, enquanto funcionário de uma empresa, você gostaria de ter um salário maior, uma participação maior, uma divisão maior naquela empresa, não é? Como que você se sentiria com relação a isso? Agora eu pergunto, o que você acha que é melhor? Qual dos dois que funcionam mais? Não é? Esse é um questionamento que deve ficar, esse é um questionamento que deve ser feito por nós. Acredito que extremismos, tanto para um lado quanto para o outro, pode não ser saudável, não é? Quando o assunto é economia, porque precisamos relembrar o seguinte: o objetivo do estudo da ciência econômica, ok, é reduzir as diferenças que ocorrem em uma dada economia. E para isso é preciso analisar os problemas que acontecem, os problemas que estão ocorrendo e propor soluções, ok?
e não apenas privilegiar interesses de pequenas classes ou pequenas categorias. Nos vemos na próxima aula. Até mais.